Denise, obrigada por você Boa estar noite. conosco também. Denise, é interessante que durante toda a campanha, candidatos não tiveram a preocupação de sabe, situar aquilo que propunham na questão econômica. Isso aí praticamente não aparecia. Então, em todo o Brasil, eu quero começar daí com você, num plano amplo, o significado desse processo eleitoral 2016 para a economia do país. Olha, eu acho que do ponto de vista de gestão das prefeituras, a dificuldade continua. Porque nós temos uma situação de crise que reduziu a arrecadação de impostos, o governo federal repassa menos para os estados, que também arrecadam menos. A situação mais grave é dos estados e não das prefeituras, mas elas também enfrentam seríssimas dificuldades, gasto muito grande com pessoal, com a aposentadoria. E aí todos os candidatos fazem promessas nessa questão de novos investimentos. A Prefeitura de São Paulo, mesmo com Fernando Haddad, já tinha reduzido a previsão de investimentos no próximo ano, exatamente por causa dessas dificuldades. Então, se não houver uma reversão da crise econômica para valer, uma retomada de atividade, parte das promessas, elas podem pode não ser executada, não, essa uma parcela pelo menos, do que depender de mais investimentos, não é? Considerando em São Paulo a hipótese de João Dória levar, ele coloca muito a questão das parcerias com o setor privado, já talvez prevendo essa dificuldade do setor público bancar tudo isso. É mais ou menos a postura do governo federal, que vai tentar atrair investimentos estrangeiros, a acelerar concessões com capital privado, privatizações, porque o Estado brasileiro, né, na verdade, ele está falido. Houve um total descompasso entre arrecadação e gastos, então a situação hoje é muito difícil. Você vai ter, claro, problemas de gestão. Aqui em São Paulo, há pouco você estava falando dessa questão das vias, de obras públicas, de ciclofaixa, de velocidade. Agora, essa é só uma parte aí mais aparente da gestão. Agora, de investimentos, aí a história é outra. E você falou da questão da proposta de orçamento, né? Haddad reduziu e não foi num percentual pequeno, aqui a proposta que ele mandou para a Câmara, de 34%. Então, eu tenho certeza que quem olha para aquele que for eleito, prefeito eleito de São Paulo, vai querer saber como é que ele vai bancar tudo aquilo que prometeu. Será que vem mais imposto aí? Será que vai elevar impostos pelas razões que você arrolou, né? Os repasses, tanto do Estado como do governo federal, todos esses assim. Então, está tudo muito arrochado, muito difícil e muito complicado. A saída pode ser essa mesmo, a parceria público-privada, no caso de se confirmar a eleição de Dória? Essa já era a proposta que é polêmica dele. Também, né? Que é outra questão polêmica. Exatamente, né? Porque tem um certo apego a determinadas atividades ou determinados patrimônios da cidade. Ele falou em privatização do AMB, a questão do Pacaembu, outros imóveis, instalações e serviços que poderão ser privatizados. Então foi uma questão, inclusive, alvo dos debates também, mas eu acho que a população gosta um pouco dessa ideia de você ter mais fôlego para investimentos. Então, se as parcerias forem bem feitas, sem privilégios, não é? Sem aquela troca de favores viciada da política brasileira, eu acho que isso pode ajudar muito na cidade, na execução, na gestão. Fernando Haddad, eu acho que poderia ter mais dificuldades, mesmo com um orçamento mais enxuto, em manter aquelas promessas, porque agora, mais no final da campanha, ele tentou sustentar aquelas promessas maiores em relação a investimentos em educação, em saúde, em creche, construção de hospitais e outras vias, que talvez ele tivesse mais dificuldades, sem contar com essa possibilidade de parceria com o setor privado. Denise, nós falávamos aí da questão das dificuldades, das expectativas, das promessas e o olhar para o futuro, né? Mas a crise econômica condicionou o padrão da campanha da eleição de 2016. Na sua avaliação, dá para dizer que nós tivemos uma campanha inovadora? Foi inovadora, sem dúvida alguma. E eu acho que São Paulo é um marco nessa mudança pelo resultado que está chegando agora no final da apuração. Porque João Dória era um candidato novo, pouco conhecido, houve novas regras para essa eleição que deixou toda a campanha muito mais pobre, mais curta, com menos tempo. Ele tinha mais tempo na propaganda eleitoral, pelos acordos que foram feitos partidários, mas de qualquer modo foi uma campanha mais pobre porque havia restrições. Claro que é um partido mais forte,
ele tem uma força junto ao empresariado, então ele também conseguiu uma doação maior de recursos, ele tinha um fôlego financeiro maior, mas isso não eliminava dificuldades que foram colocadas pela nova legislação que muitos políticos estão questionando. Então, muita gente questiona, inclusive, de os partidos não terem condição agora, muitos, de bancar os candidatos que vão para o segundo turno. Porque eles gastaram muito dinheiro no primeiro turno para garantir a posição e depois, agora no segundo turno, eles vão ficar endividados, eles não têm como pagar advogado. Os grandes marqueteiros saíram das campanhas, independentemente das denúncias da Lava Jato, dos que tiveram implicações. Sim. Então foi um marco. Mas apareceu gente nova que mostrou que é competente também, né? E agora a grande dúvida era essa, por isso eu colocava João Dória como uma exceção nesse processo, porque o que se imaginava, por exemplo, vereadores sendo reeleitos e prefeitos também, porque eles já eram conhecidos. Então é mais difícil uma pessoa nova entrar na política numa condição diferente de campanha, com muito mais dificuldade para obter recursos, não é? Então tem essa dificuldade. Se Haddad, né, que seria um possível adversário de Dória, se houvesse um segundo turno, já telefonou e cumprimentou, porque mais de 90% das urnas apuradas, uma diferença enorme. E o Dória ficou estável nessa faixa 53, 52, desde o início da apuração. Agora, o equilíbrio do orçamento municipal, Denise, eu queria ouvir de você isso quando eu já mencionei anteriormente, falando do temor das pessoas que logo pensam em aumento de imposto ou novo imposto. Existe uma margem do governo, né, além de privatização ou de parceria público-privada, de conseguir equilibrar o orçamento para a realização do projeto de governo? Eu acho que tem margem. Tem margem com essas parcerias para você levar adiante os investimentos. Mas o setor privado está com dinheiro? Porque a crise econômica é tão apavorante. Mas tem. Ou choram de barriga cheia? Não choram de barriga cheia. A maioria tem dificuldades mesmo. Você tem muitas empresas fechando. Em São Paulo, você andando pelas ruas, você percebe que o comércio teve um número enorme de fechamento de lojas. Sim, o desemprego é muito pesado também aqui em São Paulo. Agora, o que se espera é que a economia como um todo reage um pouco mais no ano que vem. A gente reverte uma situação de crise e isso ajuda também os municípios. Tem essa possibilidade das parcerias, tem possibilidade sim de cortes de determinadas despesas, de enxugamento da máquina pública, também no âmbito da prefeitura. Dá para você ter uma austeridade fiscal muito maior, né? Inclusive em período de eleições, certamente a prefeitura aqui acabou ampliando gastos. Mas sem jogar para a população essa conta? Eu acho que não seria o perfil de João Dória, em princípio. Se ele recorrer a esse instrumento, seria uma surpresa para mim, porque você sabe que o empresariado não gosta de imposto, né? E ele é uma liderança empresarial. Então ele convive com isso. Como ele explicaria para a base de apoio dele principal, né, desde o início, um aumento de impostos? Então, eu acho que vai ser muito difícil, inclusive em relação ao IPTU, em relação a outros tributos, eu acho muito difícil. O ISS, por exemplo, né, muita fuga para municípios vizinhos, de empresas que preferem abrir numa cidade onde se cobra menos pelo ISS, e São Paulo deixa de arrecadar. A prefeitura tem como, né, dar uma pressionada no sentido de reverter isso? Eu acho que ele pode não vir com aquele estímulo tributário, que tem a guerra fiscal, tudo isso, mas você fazer revisão de alguns tributos até para estimular, porque se você aumenta a tributação, você vai afugentar ainda mais os investimentos, e a proposta dele é inversa. Então nós vamos conferir na prática se ele consegue fazer isso, não é? O governo federal também está propondo não aumentar impostos, desde que tenha condições de reduzir os gastos. Então acho que é um desafio nos dois sentidos, de o governo federal conseguir executar um programa econômico que garanta um crescimento maior da economia, com equilíbrio fiscal maior, com mais investimentos, e aí São Paulo especificamente. Não vamos esquecer a força de São Paulo, né? São Paulo perdeu muito espaço à indústria paulistana, mesmo da capital. Nós temos os polos aí na região, na grande São Paulo, mas São Paulo perdeu muito a força, não é? Então São Paulo pode recuperar essa força econômica, é a principal cidade do país, é a principal capital. Então é torcer para que haja uma gestão muito eficiente para a gente crescer e reduzir o desemprego também, né, Marilde? Tomara. Muito obrigada, Denise. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite.